Está começando mais um episódio do meu canal Sexto Sentido, um canal para mulheres onde a gente aborda assuntos como sexo, sexualidade e autoestima, mulheres reais e suas histórias. Eu sou Paola Giacomoni e a minha entrevistada de hoje é a Priscila. Priscila, se apresente, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paola. Obrigada tarde, pelo Pri. convite. Eu sou a Priscila Gastauara, tenho 39 anos, estou solteira e sou a mãe da Carolina Thieme. Minha filha tem 17 anos e eu trabalho na área comercial. Hoje sou executiva da Rádio Jovem Pan. Priscila, primeiro, muito obrigada por você ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui comigo, para a gente conversar um pouquinho. Me fale um pouquinho dessa tua questão com a sua filha, né? Ela tem 17 anos, a Carol, e o que eu sei da tua história, um pouquinho que a gente conversou, é que você criou a sua filha praticamente sozinha, né? Como foi para você esses 17 anos criando uma menina sozinha? Pois então, na realidade, assim, eu fui casada com o pai dela, né? Nós casamos no Japão. Durante até a Carol ter 1 ano de vida, nós convivemos juntos e até ela completar 2 anos, a gente ficou casado à distância. Mas, a partir de 1 ano de vida dela, toda a responsabilidade geral foi por minha conta, né? E não é fácil criar uma filha sozinha. E assim, depois da nossa separação, quando a Carol tinha 2 anos, ele voltou para o Japão, enfim, e tive toda essa parte, né, da criação, educação, parte financeira, porque a partir do momento que a gente se separou, ele esqueceu que existia uma filha, né, tomou as dores e a partir de então eu virei mãe em carreira solo, né, 100%. E foi difícil porque eu sou de uma família conservadora, meus pais super tradicionais, minha mãe de descendência japa, meu pai era super machista, então eu tentei assim ao máximo manter a instituição, o casamento, até por conta da minha criação, né? Meus pais tinham até um preconceito com pessoas que tinham pais divorciados, é aquela coisa mais antiga, cultural. Uhum. E eu me vi nesse cenário e, assim, com todas as minhas forças, lutei para ter e manter esse casamento. Mas, assim, eu me considero uma pessoa muito livre para estar aprisionada, porque era um relacionamento muito abusivo. E, assim, foi uma libertação quando eu me separei. E por conta disso, eu acho que eu corri muito mais atrás de tudo na vida, assim, no sentido de... pela minha filha, eu corri atrás de tudo, né? De trabalho, eu nunca deixei faltar nada para ela. Até porque, por mais que você quisesse manter a instituição, o casamento, como você falou, em razão da sua criação, da cultura dos seus pais, e da tua própria filha, né? Que com certeza você queria que ela tivesse proximidade com o pai dela. Sim. Não, como é que você iria manter, né, Pri, um casamento assim à distância? Eu até tentei, assim, ainda na época, né, eu tinha 22 anos, eu era super novinha, e a gente já tinha, né, tinha o MCN, a gente ficava nos vídeos e tal, durante 1 ano eu fui super, tipo, era todos os dias nos falando pela internet. Um ano você manteve esse casamento à distância. E quando eu via, era uma relação tóxica, assim, no sentido que todos à minha volta queriam me prejudicar, eu não podia ter amigas, eu não podia, tipo assim, eu fui podada ao máximo, e para o medo de criar a Carol sozinha e tal, eu comecei a cair nessa... foi bem difícil, assim, porque realmente a pessoa, quando ela domina a relação, né, você começa a ficar... você não tem voz, e eu me sentia assim, só que ainda tentando manter um relacionamento, porque eu tinha vergonha de me separar, eu tinha vergonha de criar uma filha sozinha, tinha vergonha de olhar nos olhos dos meus pais e não, né, e ter que depender de alguém, de uma certa forma. Mas quando eu vi que era uma saída, assim, que
Puxa, meu pai me pagou estudos a vida inteira para eu fui morar numa chácara no meio do nada, assim, tipo, era um tio que cedeu, mas eu fiquei sem vizinho, sem internet, sem nada, vivendo uma vida mãe, justamente para eu não depender de ninguém. Você E e a Carol. poder saber o que era ser mãe. Ainda estava casada nessa época. Mas foi uma fase, assim, ao mesmo tempo libertadora como mãe, de eu sentir a essência e saber como era ser mãe mesmo, sem interferências. Foi também o lado que eu vi como mulher, né, casada, que eu não queria aquilo, aquele tipo de relacionamento que era realmente bem pesado. Então, e contando toda a tua história, me colocando aqui toda a tua bagagem de cultura, de criação, da questão do machismo, da questão cultural dos japoneses, da questão do teu ex-marido e do teu relacionamento com sua filha. Óbvio que você tirou lições disso. Como que você pode dizer que tudo isso que você vivenciou, esse relacionamento tóxico, esse medo de se libertar e a libertação que você conseguiu, como que você transmite isso hoje para sua filha na questão de sexo, sexualidade, relacionamento, porque você não quer para ela o que você vivenciou, é lógico. Até porque ela não tem não teve a figura masculina do pai para ela projetar qualquer tipo de relacionamento. Agora, né? Como que você passa isso para ela? Então, a figura paterna e masculina que ela teve foi do meu pai. A gente viveu juntos, né, por um período, que eu ainda morava na casa dos meus pais, mas até a Carol ter uns 4, 5 anos, depois eu já saí, que quando eu me separei eu voltei para casa, né, deles. E eu sempre tentei colocar o pai dela na vida dela. Sim. Sempre exaltando, porque o pai te ama e não sei o quê, falava sobre ele. Eu tentava inserir ele de uma certa forma. Mesmo ele ausente, eu tinha viva a figura paterna dela, porque assim, era o meu relacionamento com ele. Ela não tinha nada a ver. Não podia interferir, né? Sim. Mesmo odiando, tendo vontade de matar ele, você não podia transferir isso pra ela. Era a figura pai. E claro. assim, a Carol foi crescendo, ela por si só foi vendo quem era o pai. Então, eu não precisei falar nada. Ela por si só, ela sabe, tipo, como ele é, como ele age. Ela sente, né? Sim. E essa figura paterna que ela teve, que foi meu pai, foi uma das pessoas mais maravilhosas da nossa vida. Que foi uma referência, assim, de tudo. De pai, de companheiro, de avô, Ele era professor dela, ele buscava ela na escola. Então, tinha uma relação muito forte, assim. Mas o fato dessa ausência de pai causou muitos traumas na vida dela. Hoje, assim, ela faz terapia. Nós fazemos, né? Ela faz com a dela, eu faço com a minha. E acho que terapia é vida para qualquer pessoa. Sim. Mas ela para relacionamento, assim... Hoje ela tá numa geração que é bem diferente da minha. Não existe rótulos, o amor é livre. Eu confesso que para mim é tudo novo e eu tô todos os dias aprendendo com ela. Se adaptando à nova ao realidade. Cenário. Vocês conversam sobre o assunto sexo e sexualidade? Então, eu confesso que eu pensava, nossa, sou uma mãe super descolada, sou nova, vou conseguir falar sobre tudo com a Carol e tal. E quando chegou a grande hora, assim, poxa, ela tá com 14, 15, eu não conseguia falar. Eu travava, porque existia um tabu. Eu não tive diálogo com minha mãe, né, quando eu tinha a idade dela. Você se viu lá atrás, com certeza, né? Exatamente. E eu tinha dificuldade, daí eu pegava alguma série, alguma coisa que tinha relação com sexo para adolescente e colocava para tentar discutir. Ela falava, nossa, mãe, que ridículo. Que forçada esse não lance era natural. De você. E assim, agora, né, a Carol com 17, a gente tem uma relação tão legal, é incrível, assim, porque a Carol, ela não tem vivência como eu tive na época dela, mas ela tem muita bagagem de conteúdo, né, pela internet, por amigos e tal, mas ele não teve vivência. Foi ao contrário, eu tive muita vivência e não tinha conteúdo. Então, e não tinha os pais para conversar com você, exatamente. Né? Orientação. Tinha orientação. Hoje ela tem aonde ela quiser, né? Sim, realmente ela vai entrar em página de profissionais e não sei o que. Ela vai a fundo aos assuntos. Tem acesso, né? Acesso a tudo. Então, e é muito legal, porque hoje ela mesma quebrou esse tabu comigo
ela chega, ela vai nas festas, ela me conta o que ela vê, ela me conta os relatos, ela me conta quando ela fica ou não fica. E a gente tem essa relação aberta, porque ela sabe que ela pode contar com ela você. Ela pode contar com tudo. Eu jamais vou julgar ela. Tô para orientar, né? Sim. Que eu acho que eu tenho a visão de que eu coloquei ela pro mundo e não para mim, nem para minhas asas. Eu só dou o melhor caminho e peço sempre orientação a Deus que me guie, né? Sim. Porque a gente vive nesse mundo aí. Porque errar a gente vai, né, Pri? A gente, como mãe, a gente certeza. tem essa mania de se cobrar que tem que acertar. Eu também tenho uma filha quase da idade da Carol. E a gente acha que a gente tem que acertar sempre, mas não é assim. A gente vai errar, lógico. Mas eu acho que se a gente errar tentando fazer o nosso melhor, nossos filhos já se encaminham para o bom caminho. Exatamente. E daí até a questão, você perguntou como que é, né, a presença ou o relacionamento. Eu não costumo levar ninguém na minha casa. Eu posso estar solteira, mas minha casa não é um local, é um lugar que eu falo que é sagrado. Então, eu jamais fico levando, por mais que assim, é solteiro sim, sozinha nunca. Não precisa levar para dentro da sua casa com a sua filha. Ninguém entra na minha casa se não tiver algum elo com ela. E eu não acho legal. E toda a vida foi assim, durante as minhas, né, idas e vindas com pessoas e tal. A Carol só conheceu quando era para valer e que valia a pena ou não, enfim, mas ela só participava, né? Você preservou a sua filha. Exatamente. Então, ela tem isso como base, que, né, a questão do amor, de você se entregar para alguém, ser com o coração, né? Não, tipo, hoje tá meio líquido os relacionamentos, Sim. Então ela... Descartáveis, né? E a Carol tem muito disso. Eu falo, ó, não seja igual, tipo... relacionamento da Disney, né? Que você... tem o príncipe e tal. Não é assim. Não. Porque eu era assim. Eu esperava que fosse casar e, nossa, ser tudo lindo, flores e tal, né? E daí você vai vivendo e vai vendo que não é assim. Claro, a realidade é outra. Existe a realidade para muitas pessoas, mas para mim não foi assim. E eu quero que ela saiba que existe, né? Pode ser que ela encontre o príncipe, eu quero que isso aconteça na vida dela, mas também pode ser que vão passar várias pessoas, né? Que ela vai que ela aprender. Opte por ficar sozinha e tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo, Isso nossa. Aí. Você falou de relacionamento. Você tá solteira hoje, Pri? Eu estou solteira, por opção, até porque eu acho que eu tive alguns relacionamentos abusivos, alguns até nem percebi que eram. Você só percebe quando você tá, né? E você vê que quando às se vezes liberta, tá sem na verdade, saída, né? E se libertou. Mas, assim, no momento estou e tá sendo ótimo, porque eu tô no meu melhor momento. Com você mesma, se Exatamente. amando, se Me conhecendo. amando. A gente precisa disso, Sim. desse espaço também, do autoconhecimento, né? Exatamente. E falando em autoconhecimento, trazendo o assunto, né? Que eu falo muito com as mulheres aqui, que ainda é muito tabu a questão do autoprazer, de se tocar, de se permitir. Como era? Você me falou muito dessa questão da tua criação ser mais conservadora. Como você lida hoje com essa questão do teu autoconhecimento, do teu autoprazer? Você se permite? Você se ama a ponto de... Não, hoje eu não tô afim de um cara, não quero ficar com ninguém, eu quero me amar. Com toda certeza. E isso sempre foi assim ou você construiu? Foi uma construção, porque assim, de uma certa forma, né, pela criação, eu achava, nossa, tô fazendo alguma coisa errada. Né? Quando você tá, tipo, virando naquela fase de adolescência, que os hormônios estão ali, eu acho que todo mundo tem que se tocar, tem que se conhecer, e já novos mesmo, Sim. né? As meninas têm esse pudor. Eu acho que hoje as coisas estão mais claras, né? Que todo mundo tem que se conhecer mesmo. Eu tinha um certo preconceito, achava que estava fazendo alguma coisa errada, achava, nossa, né? Mas hoje em dia, gente, se você não se conhecer, como que você vai falar o que você gosta, o que você não gosta? É esse exatamente o ponto que eu trabalho muito com as mulheres. Como é que você quer delegar o seu prazer para alguém, se nem você sabe o que te agrada? Ou por que você tem que proporcionar prazer? Por que você não se permite sentir, saber o que você gosta, o que não gosta? É saudável para um relacionamento isso e para a própria pessoa. Sim, tenho meus brinquedinhos também.
Então, assim... Minha cliente. Não vou dizer que não faz falta, né? Claro, Com não, alguém, é lógico, outra coisa. É outra vibe e tal. Sim. Mas também, se eu estou sozinha, eu não fico, tipo, chateada de estar sozinha. Sim. Eu me divirto comigo mesma. Lógico. Eu tomo meu vinho, sei lá, minha cerveja, faço meus rituais. Tô sozinha, mas eu tô, tipo, feliz. Tá bem. Tô bem, com você tô bem mesma. comigo. Esse é o ponto, né, Pri? E falando em sexo e sexualidade novamente, você já passou... Eu lembro que você me contou, faz pouco tempo que a gente se conhece, mas eu lembro que você me contou que você passou por um problema muito sério com seu pai de saúde. Você teve depressão em decorrência disso, também por problemas de trabalho. Isso afetou? Isso foi um momento que afetou a sua questão com você mesma, com sua libido? Você já teve alguma outra situação que isso pegou pra você? Sim, muitas. Acho que a gente vive hoje num mundo, né, que é tudo para ontem e tal, então eu acredito que a depressão é o mal do século também, né, Sim. um dos. E eu sempre achava que as pessoas eram fracas quando elas falavam, estou em depressão. Pensava, meu Deus, essa tá Não dando tem o que desculpa fazer. pra, tipo, e na minha visão, né, mais jovem, assim, eu pensava isso e não levava, assim, tão a sério. É que a nossa geração não vivenciou isso da forma como é hoje. Exatamente. E assim, a primeira vez que eu tive um pico de depressão, eu tive ao mesmo tempo síndrome do pânico. E foi gerado por estresse, porque eu pensava, não... E foi justamente por essa corrente, assim, eu sou mãe solteira, eu preciso correr atrás, e daí eu fazia faculdade, eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. E além de tudo, eu era mulher, eu não podia deixar meu lado mulher de lado. Exato. Então eu conciliava, tipo, não tinha um segundo assim que eu não estava fazendo alguma coisa, ou em prol da minha filha, ou da faculdade, ou não sei o quê. Você era a última, com certeza, A né? última, mas ainda assim eu deixava Você um tempinho tentava. pra mim. Tanto que eu voltei a fazer faculdade, a Carol ia comigo. Bebezinha ia comigo, eu não queria deixar de evoluir, né? Até por ela, né? Por ela, com certeza. Então, foi uma fase que daí eu abri um café, eu estava trabalhando na Sanepar, era funcionária pública, fazia faculdade e estava com milhões de coisas na cabeça. Meu cérebro deu um pilipaque ali e eu tive um surto de pânico. Eu chegava no trabalho, daí começava... E eu não entendi o que era aquilo. Eu tinha vergonha, eu tinha medo... E do julgamento, as pessoas a gente tem, não né? entendiam, porque daí Sim. me levavam correndo pro médico, chegava... E não era nada, entre aspas. Mas tá tudo bem. Mediam tudo, tiravam, faziam exames. Não, ela não tem nada. Daí o pessoal já me olhava, o que será que essa menina tá tomando? Aí começou aquela, sabe, uma construção da imagem e eu tinha medo disso. E esse medo começou a me dominar e daí fui descobrir... né? Fui descobrir que isso se tornou uma síndrome do pânico, que daí... eu me afastei do trabalho, fui fazer tratamento e tal, mas eu sempre fui contra tomar remédio. Sempre, sempre. E aí eu falei, não, eu vou cortar o mal pela raiz, eu não quero me sentir doente. Pedi as contas e comecei uma nova vida. Só que aquele vestígio do pânico sempre ficou ali. Ficou. E nessa fase eu esqueci Priscila mulher, né? Sim. Eu precisava resolver esse problema. E aí, tipo, fiz vários outros tratamentos de medicina alternativa e tal. E consegui chegar num... Aí eu fiz formação em yoga, dei uma amenizada. Daí, meu pai ficou doente. Aí, novamente, né, depois de anos, veio à tona essa feridinha que não foi curada lá no passado. E voltou essa depressão, voltou a ter o pânico ali me assolando, né? Por várias vezes. E aí, um dia eu falei, ou eu vou largar de novo o emprego, ou eu vou atrás e vou tratar, porque já é químico, já tá faltando alguma coisa em mim. Com certeza. E ouvi muito as pessoas falando, ai, não acredito que você está indo contra, ai, não sei o quê. Um ex-namorado meu me julgava, me criticava horrores, porque, ai, não acredito, você está indo contra os meus princípios. Eu tava me curando, azar o que ele pensava. Se você tem uma dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio pra dor de cabeça, né? E daí eu fui e hoje eu tô plena, eu tô super bem, mas foi um período assim que difícil você não consegue vida, né? se entender não. E você deixa de lado obviamente, a tua sexualidade, né?
Você não tem vontade de fazer as coisas porque você tem um problema para resolver. Porque a libido, ela não é só necessariamente ligada a sexo, né? A libido Exato. é a vontade de vida, a energia de vida. Então, se você tá toda desregulada, toda descompensada, como é que você vai pensar numa coisa que, sinceramente, pelos meus depoimentos aqui das minhas clientes, já não é prioridade na vida da mulher? Não. A mulher, ela tem 100 mil prioridades antes do sexo, né? Porque a gente costuma ser multitarefa, não sei por que a gente acha que é lindo e maravilhoso isso, mas é. E normalmente o sexo fica em último plano. Sexo, autoestima, o autocuidado, vai ficando. Mas sabe que dessa parte do autocuidado, eu tô chegando nos 40, então eu comecei a olhar, assim, eu tô sozinha, não é porque eu tô sozinha que eu vou, agora que eu vou me cuidar. Eu nunca deixei de me cuidar. Isso é importante. Esse fato, assim, eu sempre fui atrás de... Eu sou formada em yoga, eu vou correr sempre que me dá, assim, eu acordo meio borocochô, vou caminhar. Dei a primeira ativa volta, os hormônios assim, e... nossa, que delícia, Sim. que eu amo viver. Então é isso, eu acho que eu sempre tô buscando estar melhor. Sim. Estar melhor, né? A sua melhor versão. Aí num dia de sol hoje, por exemplo, se fosse final de semana eu já estaria pedalando, ou estaria indo num morro, ou buscando uma cachoeira. Minha vida sempre tá ativa. Eu jamais estou em casa ali pensando, ai, que triste e tal. Não, é vida que segue. E é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente conhece pessoas, assim que a gente se realiza em vários projetos. E aí, como você falou, é vida que segue. Sim, e é bem dinâmico, assim, porque realmente em casa eu fico só para fazer uma faxina, final de semana e tal. Mas eu não tenho muito hábito de ficar em casa. Claro que tem dias, né, que é uma delícia. Quer descansar. Tal, mas eu adoro também estar explorando novas coisas. Isso é adoro importante. Experimentar o novo. Com certeza. Isso faz muito bem para a autoestima, inclusive, né? Sim. A gente está sempre aprendendo. Mas falando agora em autoestima. Você, né, pelo pouco que eu te conheço, pelas 3, 4 vezes que a gente se viu, você me parece ser uma mulher muito bem resolvida. Certo? Com você, com tudo isso que você está me contando. Sempre foi assim? Ou todos os seus tombos te fizeram ser assim? Foram muitos tombos e a terapia me ajudou muito, porque eu fui criada em 2 vertentes totalmente diferentes. Uma era os japas conservadores e o meu pai era do samba e boemia. Então, existia um conflito. Quando eu fui ficando mais velha, que eu fui olhando... E para mim, sempre a parte, né, da cultura oriental sempre foi, nossa, muito mais forte, latente. E à medida que eu fui ficando mais velha, o lado do sambão, da energia, da música, tal, do meu pai, boemia, aflorou. E eu falava, nossa, o pai que sabia viver, né, E é isso, assim, acho que eu fugi... acho que eu falei dele, até me emocionei e fugi um pouquinho da pergunta. Não tem problema, é um bate-papo. Eu ia falar sobre autoestima. Ah, tá, E não era nem da autoestima, era de mulher, né? Sim. De segurança. Exato. Então, assim, eu cresci nesse conflito. E quando eu me vi, eu tive que desconstruir tudo que eu tinha aprendido, porque eu não sabia o que era o certo ou não, né? Aí chegou num nível que eu falei, gente, eu vou fazer terapia porque agora eu não sei. Quero me encontrar. Eu preciso me encontrar e saber minhas raízes, né? Sim. Porque a gente vai tendo tanto estímulo de fora que você vai se perdendo. Você perde da tua essência real. E às vezes você tá num trabalho que não te agrada, que não te agrega, e você vai fugindo real da tua essência, né? A gente vai vivendo cada vez mais no automático, né? Exatamente. Então, tanto que eu tava no automático que eu respondi no automático e me perdi. Mas é sobre isso, assim, eu acho que esse autoconhecimento faz a gente estar muito mais centrada, né? Sim. E nos conhecer muito melhor. Então faz a gente ter mais a segurança, a autoestima, tá tudo ligado, né? Com certeza. De você se conhecer, saber o que você gosta, o que não gosta. Se de repente, te convido para ir num lugar, você vai forçado, sabe, para agradar as pessoas. Eu não tô mais nessa fase. Eu vou onde eu quero, se eu gosto. Daí eu já tô ficando meio crítica, assim. Acho que a gente Mas é normal, a gente vai limitando as coisas na idade, vai sendo mais seletiva. Exatamente.
E quais são os seus rituaizinhos, mudando completamente a temática, que você faz no seu dia a dia para ser essa Priscila linda, com autoestima elevada, com os dias que está ruim, o que você faz, como você trata da Priscila? Elevada, assim, eu não digo que seja, mas eu tenho uma autoestima ok. Quando eu sinto que eu não tô muito, é como eu te falei, eu vou correr, eu faço exercícios que me deixam bem, me sentir bem. E quando eu acordo, se tiver um solzinho, faço uma meditação ali, batendo a luz do sol. Vitamina D, importante. Faço uma oração quando eu acordo, agradeço, né? Agradeço pela vida, por tudo que a gente tem, tudo que a gente é, muito mais do que a gente é do que tem. Sim. E eu não deixo de me cuidar, tipo, alimentação, a gente só come fruta, verdura orgânica em casa, não tem fritura, esse tipo de... Acho que a gente é o que a gente se alimenta também. Com certeza. Então, dentro de casa, eu e minha filha, a gente tem uma alimentação super... Não é regrada, mas a gente procura não ter embutido, não tem muita coisa industrial, eu não bebo muito, socialmente. De vez em quando põe o pé na jaca. E quando ponho é pra valer, mas é pra me divertir. Eu não dou vexame nem nada, ninguém precisa me cuidar, mas eu tenho o meu limite. Você sabe o seu limite. Eu sei o meu limite, mas eu não me deixo de me divertir. Acho que a vida é linda, maravilhosa. Com certeza. A gente pode se permitir esses momentos, né? O segredo, acho que, de uma autoestima também é você estar de bem com a vida, né? Porque eu acho que a nossa vida é muito maravilhosa. Com certeza. De todos os perrengues que eu já passei, né? Ao invés da gente ficar revoltado e tal, eu acho que tudo é um aprendizado. A gente tá aqui para evoluir. E eu tenho esse sentimento, assim, que eu vou dar o meu melhor aonde eu for, né? Seja como mãe, seja como profissional, seja como amiga. Então, não quero fazer as coisas mal feitas. Quero fazer acontecer mesmo. Lógico. E eu vou muito atrás do que eu quero, né? Do que eu acredito. Acho que isso é todo né? Por trás de uma autoestima, acho que tem tantos fatores. Série, muito. Então, né? Eu faço uma boa leitura de vez em quando. Não é só aparência, né? Na verdade, a autoestima a gente associa muito a aparência, mas não é. Não. É eu o acho todo. Que uma ideologia de vida que você saber se segue. posicionar, é você, né, ter conteúdo, você faz uma boa leitura, como você falou. Ou seja, você consegue transitar em qualquer meio hoje, porque você tem a bagagem e a vivência, né, Pri? Sim, e eu gosto, né, de falar com as pessoas, eu gosto de me relacionar, tanto que a minha profissão escolhida hoje é justamente fazendo relacionamento entre pessoas, né? Sim. Que eu acho que é fundamental. A gente até fala assim, quem tem amigo tem tudo e quem tem um contato tem tudo mais também, ainda. Porque a vida é feita de contatos. Com certeza. Hoje a conexões, gente tá aqui, claro. Graças à Ivana, maravilhosa, que já foi entrevistada aqui do canal. A gente tá aqui as conexões, né? Eu acho que o universo atrai a mesma frequência que a gente com toda certeza atua, né? Com certeza. Pri, tô indo para as considerações finais. Quero saber o que você tem para falar, para finalizar a nossa entrevista. Um pouquinho mais, talvez, de quem é a Priscila, ou quem sabe um recado para essas mulheres maravilhosas que nos ouvem. Fique à vontade para fazer. Acho que falar sobre eu, né? Já falei bastante. E um recado para as mulheres é se permitam ser felizes, né? Não se acomodem, saiam da zona de conforto, vivam, sejam plenas, não tenham vergonha, não tenham, né? Acho que a gente tem que se posicionar, a gente tem que ser feliz. Sim. Independente de como for. Buscar cada uma a essência, né? Exatamente. Com a verdade, com o amor, né? Que a gente chega lá. Com certeza. Pri, muito obrigada. Bate-papo foi uma delícia. Eu adorei. Como sempre, né? Nossas conversas, elas vão e fluem. Estou bem feliz de você ter aceito o convite. Eu também. Quero agradecer para todo mundo. Estamos fechando aqui mais um episódio. Se inscrevam no canal. As histórias das mulheres aqui que a gente conta em entrevista são muito interessantes. E espero vocês no próximo episódio. Até mais!